Se ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai, Brasil! O Destino Saudade escolhe muito bem os seus convidados. O Rui Miguel Tovar é muito rigoroso nisso. E só trazemos aqui alguém que foi herói da nossa infância, da nossa adolescência. Eu acho que este nome é dos mais icónicos para quem seguia o futebol nos anos 80 e 90. Bobó, Estrela da Amadora, Boa Vista, Porto, Vitória, Marítimo, 15 épocas na primeira divisão, 3 taças de Portugal, 2 supertaças, tantas e tantas transmissões televisivas e resumos no domingo desportivo. É o nosso convidado de hoje. Bobó, muito obrigado por ter vindo ao 00. É um gosto recebê-lo. A minha primeira pergunta é: o que é feito de Bobó? Por onde é que tem andado nos últimos tempos? Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade e dizer muito boa tarde a vocês que estão aí. Essa oportunidade, para mim também, honro isso, tal e qual vocês, porque sem vocês nós não somos nada também. Isso é. Primeiro que tudo, agradeço ter também tido essa oportunidade para mim. É enorme. A sua pergunta? Nos últimos tempos, sei que é presidente de um clube na Guiné-Bissau, o Futebol Clube Canchungo. Sim. Eu fui eu e um indivíduo que também é um miúdo que jogava no Boa Vista, que é o Juca. Fomos os primeiros a abrir uma escola de futebol na Guiné. E hoje há muitas escolas de futebol na Guiné. E os associados do Futebol Clube Canchungo, que é o clube da minha terra de Natal, esse clube tem esse nome esquisito, mas é um clube que forneceu muitos bons jogadores aqui, até a Portugal. Sim. Esse clube é filial do Futebol Clube Porto, equipa-se a Porto. Por isso é uma cidade que tem mais esportistas na Guiné do que o resto da Guiné. Embora tenha lá 2 filiais do Porto, que há um outro que está no sul do país, e nós somos do norte do país. Muito bem. E por coincidência dizem que, pronto, é o Porto da Guiné. Entretanto, os associados reuniram-se, vieram ter comigo para eu me candidatar a presidente, porque nessa altura o clube estava na 2ª divisão, na Guiné. Peguei o clube na 2ª divisão, subimos na 1ª divisão, depois ganhamos tudo, ganhamos o campeonato, ganhamos a taça, ganhamos a supertaça e ganhamos mais supertaça e taça da Guiné por 2 vezes. E entretanto, neste momento estou ligadíssimo à Guiné, porque mantenho a escola de futebol que eu tenho, e sou presidente do Futebol Clube Canchungo. Muito bem, muito bem. Oh, Rui, eu acho que temos tanta coisa para perguntar pelo Bobó que nem é fácil decidir por onde começar. Mas passo-te a bola e a partir daqui tu és a nossa camisa 10. Nada. O Bobó era mais camisa 7, não é? Associo muito 7 de Boa Vista, pelo menos. Eu começo meio pelo início daquilo que eu sei através dos jornais desportivos consultados na hemeroteca, que é aquele golo pelo Futebol Clube do Porto ao Sporting no estádio José Alvalade, não é? Sim. É uma final do campeonato de júniores. E qual não foi o meu espanto quando eu percebi nesse dia que havia toda uma vida para trás do Bobó que eu desconhecia. E depois, ao ler o resumo do golo, fiquei fascinado, porque foi um golo quase do meio campo, pelo menos era. E a minha pergunta é: como é que foi lá parar? Portanto, agora já deu um bocado a resposta, que o Canchungo pertence ao Futebol Clube do Porto. E como é que nasceu esse golo e se esse golo deu um título ou não? Esse golo foi um golo do título, porque é assim, a minha entrada no Futebol Clube do Porto
foi através de um padre que lecionava na Guiné. Era meu professor de português. Um dia, nos campeonatos entre turmas lá, ele disse-me: queres ir jogar para Portugal? E eu, pronto, na altura nem televisão tínhamos lá, nem nada, ouvíamos relato. Eu tinha um tio ferrenho que era sócio, que era louco pelo Benfica, e antes do Benfica jogar, ele não comia, esperava depois do jogo para comer, e muitas vezes nós torcíamos para o Benfica perder, que é para poder comer a comida dele, porque não comia. E pronto, vim através desse padre. E esse padre fez-me uma carta, disse em junho ou julho, que ele vinha passar férias, fez uma carta, voltou e fez uma carta dizendo: no próximo ano, se for às férias, eu vou falar com o Futebol Clube Porto, a teu respeito. E tinha um colega meu também, que jogava bem, nós os dois aceitamos, mas sem pensar que isso ia se tornar a realidade. O padre veio, quando voltou, disse-nos: olha, eu falei com os homens lá e estou à espera da resposta, mas eu vou tratar para vocês irem lá passar, fazer o teste, não sei. Sim. Nós estávamos todos, trouxe-nos umas chuteiras e um par de sandálias para cada um de nós. Pronto, e nós nunca esperávamos. Eu sou o filho único dos meus pais. A minha mãe não quis que eu viesse para Portugal. Claro. Filho único é difícil, não é? Pois, tu não vais, porque se fores não vais voltar e vais ficar lá e não sei o quê. Só que o meu pai foi intransigente mesmo. Disse: olha, filho homem, eu é que decido. E disse: queres ir? Não abandones os estudos, é a única coisa que te peço. Do resto, vai fazer a vida que tu Muito bem. achares que gostas de fazer isso. Vais jogar futebol. Eu nunca joguei futebol, o meu pai nunca jogou futebol, nem vai ver. Uma única vez que eu vi no campo foi já nas vésperas de eu vir, que ele foi ao campo. Eu até ia lançar a bola quando a vi. Ficou surpreendido. Fiquei surpreendido. O homem veio cá fazer. Mas pronto, o jogo acabou e depois, vocês matam-se um outro atrás da bola, não sei o quê. O meu pai não entende nada de futebol. Disse: mas olha, se eres que queres isso, tens o meu apoio. Muito bem. E entretanto, foi assim que, depois, quando cá cheguei, com a carta desse padre, fui-me apresentar ao Porto, ao senhor que faleceu, deram o nome daquele campo da Constituição, que é o Artur Baeta. Artur Baeta, sim. Sim. E eu fui ter com ele, e quando cheguei lá com uma mala, e dizia ele: vieste de onde? Disse: vim da Guiné, tenho a carta do padre. Leu a carta e disse: olha, eu vou-te receber, vou-te dar 15 dias para ficares aqui. Se agradares, nós tratamos de ti. Se não, vais ter que andar. Eu disse: ok. Mesmo lá no estádio havia um departamento de ciclistas ou coisa assim, e tem onde eles repousavam. Primeiro mandaram ir para lá, fui, pus a mala, e depois mandaram outra vez: não vais ali a uma pensão navegante que era no Marquês, vais ficar lá, é perto do sítio onde eles treinam. E eu fui sem, no entanto, conhecer a cidade. Deixaram-me ali e eu fiquei ali, comia. Depois vieram buscar para ir à Constituição prestar a prova. No primeiro treino fiz 2 golos fora da área. Já rematava bem nessa altura? Já rematava bem. E o Sr. Festas, que era o treinador,
O Festas disse no fim, pá, não vais ficar, o plantel está cheio, não posso admitir mais elementos na equipa. Estava lá um senhor que era porteiro da Associação do Porto, um velho já, na altura disse, pá, eu saí triste, a chorar Claro, mesmo. claro. E ele veio atrás de mim e disse, o que é que estás a chorar? Que não ficas? E eu, não fico. Não ficas? Eu, não fico. E eu, pá, esses indivíduos, pá, fazem escolhas não sei como, e disse-me, olha, tirou 2 escudos de 50 centavos, era dinheiro na altura, deu-me e disse-me, pá, conheço uma equipa aqui de Gaia, que é o Vilanovense, pega o trole, na altura circulava o trole, pega o trole, que o trole passa lá, o 36, chega, fala com o motorista e ele vai te dizer onde deves descer. E assim fui. Quando desci à porta da entrada do campo, entrei e disse, olha, vim no mesmo dia que eu saí do Porto, treinamos lá, eu saí de lá, era 6 horas, e às 8 horas era o treino no Vilanovense. Cheguei e disse, queria treinar, não tinha chuteiras, não tinha nada. O roupeiro do Vilanovense deu-me umas chuteiras, pá, meti as chuteiras, queria mexer os dedos, nem isso fazia, mas eu tinha que treinar. Para ficar lá. Para ficar lá. Entretanto, antes do começo do treino, mandaram umas bolas para o campo. Eu desci logo, peguei na bola, brincava com a bola, levantava, chutava com o pé esquerdo, dominava com o peito, chutava com o pé direito. Assim, afinal, os diretores que estavam longe estavam a ver aquilo. Depois chamaram-me antes do começo do treino. Tu queres ficar aqui? Eu quero. E quais são as condições? Eu quero ficar. Vocês vão pagar os estudos e arranjam-me um sítio para eu ficar e comer. E não falas de dinheiro. Dinheiro, depois mais tarde, vocês dão o que quiserem dar. E na altura, 150 escudos era muito dinheiro. Não é que assinamos alguma coisa, falamos só assim, mas ganhava mais do que isso, porque os sócios, as pessoas ajudavam também. Davam, até um senhor que já faleceu, o senhor David, é um senhor que o primeiro casaco vinha da Guiné com roupas de verão, e aqui com frio, e ele viu-me depois do treino sempre cheio de frio. Claro. E ele deu-me esse casaco. Usei o casaco e pronto. E depois começaram os pais dos meus colegas a oferecerem-me roupas e coisas assim. E assim fiquei no Vilanovense 4 meses só. O Porto apareceu lá. Comecei a estudar no Colégio de Gaia e pronto, começaram a falar de mim. E às vezes, ao intervalo, ficava na sala, porque se descesse, vinham todos a perguntar, ei pá, não sei o quê, falam de futebol, e eu cheio de vergonha na altura. Claro. Eu preferia ficar lá em cima do que descer em baixo. E até que vieram os indivíduos do Sporting e do Benfica falarem comigo para ir para lá. Assim, isso de ser não. Estou aqui, tive problemas quando fui ao Porto, andei sempre na dúvida, até que na altura o Vilanovense jogava Campeonato Nacional dos Júniores. Até que o Porto deslocou, veio jogar contra nós no Vila. Fiz um jogo fantástico. Empatamos 2-2. E o Bandeirinha na altura, depois fomos colegas. Bandeirinha durante o jogo, pá, vovó, os homens querem falar contigo depois do jogo, vão falar contigo. E eu, tá bem, no fim falamos. Eu sempre a carregar, queria acalmá-lo o Bandeirinha, né? Até acabou o jogo e depois quem me fez também voltar ao Porto foi o Arthur Baeta. Depois quando mandaram lá
E ele veio ao colégio, no intervalo, o meu professor disse, pá, entramos para as aulas e ele dispensou-me para ele falar comigo. E ele, nessa altura, ele disse, olha, Bobó, pá, esquece o passado, pá, e vem connosco, nós vamos a um torneio à França. E eu estou em Portugal, vou para a França, vou conhecer, aquela coisa assim. E eu aceitei, afinal já tinham acertado tudo com o Vilanovense, sem eu saber nada. E eu, naquela também, muito novo, Claro. queria era coisas assim de viajar. Experiências, essas claro. experiências. Fui com eles para a França, o torneio de Camper. Fiz lá um torneio também espetacular, que eles, no final do torneio, ainda não tinha assinado nada com o Porto. Fomos passear, né? As montras que eu via, as coisas que eu via, são coisas de jovem, de desporto. Era camisola, era uns calções ou coisa assim, e eu gostava. E eles compravam e davam-me logo, queres? E eu quero. E compravam e davam. Até que cheguei aqui e fiquei comprometido. Assinou. Assinei pelo Porto. Assim foi a minha entrada no Muito Porto. bem, muito bem. No Júnior fomos campeões sem derrota. O único empate, empatamos já na fase final, é que empatamos com o Sporting. Sporting. E depois ganhamos o Sporting lá. Quem era o treinador para o bode dessa equipa? Dos Júniors? Do Júnior, António Feliciano. É o Sr. Feliciano. Sim. Sim, o Feliciano. Campeão do Belenenses. O Feliciano é que eu digo, dou graças a Deus a ele também, porque eu não era agressivo como Mais tarde veio a ser. mais tarde vinha a ser. Eu queria era jogar bonito, coxinhas e essas coisas assim. E o Feliciano, uma vez num treino conjunto, Júnior contra Séniors, o Rodolfo Reis. Claro. Reis, entrou-me assim quase que se eu tivesse com a perna fixa no chão, Partia-lhe a perna. partia-me a perna. Pegou-me já no ar e eu caí e eu fiquei de joelho, não sei o quê. O Feliciano veio, eu a pensar que ia me perguntar o que é que foi ou essa coisa assim. Pôs-me a mão nos ombros e empurrou-me e eu caí de costas. E ele, pá, tu pensas que futebol é para senhoras? Levanta-te, mas pá. Ou tu vieste para aqui para enganar as pessoas, tu? Vieste lá dos matos da Guiné para enganar as pessoas aqui? Não queres se eles dão-te porrada, não podes dar também. O Feliciano é assim. E eu, caramba. Durinho, Rui. Durinho. Depois de passar essa fase, até do Júnior aos Séniors, nos Júniors mantive jogar a bola. Mas do Júnior ao Sénior, aquilo ficou-me na cabeça. Se quiseres jogar, tens que dar porrada também, não sei o quê. E na minha carreira, o primeiro ano, como sénior a jogar a sério, foi no Varzim. Ele veio 9 cartões amarelos. 9 cartões, não sabia dar, chegava fora de tempo, pomba. Depois com o tempo, comecei a ganhar mais... Claro. E houve jogos que eu sentia mesmo que aqui... Vou ter de mostrar quem manda. E um dos jogos foi quando ganhamos ao Sporting em Lisboa, quando o Bobby Robson era treinador, que ele ficou furioso, falou tanto, Rasgou para a taça, não foi? Foi para a taça, meia final. Foi meia final. Sim. Ficou. Depois ele veio para o Porto no ano a seguir e um dia destes encontramos no centro comercial Dallas. No Dallas. E eu pensei que ele não ia me reconhecer, não sei o que, ia passar ao lado. E eu, Bobo!
Chamou-me e eu cumprimentou, não sei o quê. Eu fogo. E pronto. Ele vivia lá perto, ele vivia muito perto do Dallas, o Dallas. Sr. Pois. Hobbs. Eu, nesse dia encontrei, eu assim, passou no campo, ele já não conhece, não sei o quê. Vou passar ali, ele, Bobo, chamou-me, eu fui e falamos de futebol e muito na altura. Perdeu algum tempinho falar comigo. Boa. E assim, Curioso. porque é um indivíduo, é um treinador que Deixou muito boa imagem. Deixou. deixou. Oh, Boba, e as coisas correram-lhe bem, porque a verdade é que passa diretamente dos júniores para os séniores, ainda faz 2 jogos com o Sr. Herman Stessel, depois é emprestado uns tempinhos ao Águeda Pelo Pedroto. e volta ao Porto com o Sr. Pedroto. Ainda Sim. faz bastantes jogos depois. Sim. O Pedroto, para mim, eu digo assim, eu tive o azar de, na altura, quando ele começou. Porque o Pedroto, quando veio para o Porto, foi ele que me dispensou. Disse, na altura, já tinha negociado com o Porto a minha continuidade no Porto. Então, o que acontece é que ele vem e estava o contrato feito. Eu estava em Guimarães, estava a fazer uma época espetacular. Para mim, é uma das melhores épocas que eu fiz. Marquei, acho, 4 golos. Eu não sou de marcar muitos 32 golos. jogos, 4 golos. Sim. E o Herman, o Pedroto chamou-me e disse-me, foi na altura também que o Sousa e o Pacheco foram para o Sporting. Nesse intervalo eu assino o contrato, acerto os contratos com o Porto. Numa sexta-feira, não tinha transporte para ir para Guimarães, estava emprestado a Guimarães, não tinha transporte para ir, porque às 7 horas ia a última caminhoneta. E eu, 6 e tal, e eu disse, tenho que ir para Guimarães, senão vou ter que pagar o táxi. É caro. Acertamos tudo. Eu fui e deixei passar 2 semanas. Depois, quando voltei para assinar, o Pacheco e o Sousa já tinham assinado pelo Porto. Voltaram do Sporting para o Porto. Okay. E, entretanto, quando eu cheguei para assinar, disseram, vais ter que o acerto, vai falar com o Teles Roxo lá em cima, vais ter que acertar com ele. Acertar o quê? Já acertamos tudo. Não, mas vais ter que falar com ele. Não sei o quê. Cheguei lá, vais ter que baixar, não sei o quê. E eu disse, baixar não baixo. Não baixo. Discutimos lá, e eu saí, voltei para Guimarães e deixei terminar a época. Ainda tinha contratos com o Porto. 86, Sim, acaba a época. 86. Fiz uma grande época em Guimarães. Aliás, naquela época, tanto o Benfica como o Porto, como o Sporting perderam em Guimarães. Todos eles perderam em Guimarães. Fizemos uma época espetacular. E, entretanto, no final da época, havia o Gregório Freixo, o Valério, o Costa. Alberto Costa. E mais alguém, pá. Este plantel é espetacular. Este plantel é espetacular. Foram para o Marítimo. E eu ainda estava no coisa de esperanças de voltar. Teixeirinha, talvez não? Teixeirinha, sim. Teixeirinha. Cavalo. Lindo. E eu estava na esperança ainda de acertar com o Porto e voltar para o Porto. Mas quando a insistência, o presidente, o Pinto Costa, ligava para mim e dizia-me, olha, Bobó, nós queremos aqui, pá. Não vais para nenhum lado. Mas os presidentes que falavam com ele
ele mandava-os falar comigo, porque senão eles não falavam comigo. Até que o Braga queria-me, o Chaves queria-me, o Marítimo queria-me. Então eu estava a ganhar uma ninharia no Porto. Quando fui para Guimarães foi o outro. Mas aquilo que o Marítimo me oferecia cobria tudo. E eu peguei no mesmo dia que o Marítimo, porque ele mandava o António Henriques, que era o presidente do Marítimo, quando falava comigo, porque eu dizia que o Pinto Costa autorizou que falasse comigo, não sei o quê, se eu quiser ir para lá, posso ir. Mas o Pinto Costa ligava-me a dizer, olha, pá, não troques o elefante com formiga, uma coisa assim. E eu assim, elefante com formiga, mas não posso ficar aqui, não posso ficar. Até que falei com a minha mulher e disse, olha, há aqui duas coisas. Eles estão-me a dizer para ficar. Eu quero ficar no Porto, mas aquilo que eles pagam, eu vejo. Porque na altura íamos receber e havia... O Porto pagava em dinheiro, não em cheques. Era dinheiro mesmo, notas. E eu pegava no meu, metia no bolso e ia embora. Havia indivíduos que iam lá, mas era com envelopes grandes, metiam assim debaixo do braço e saíam. E eu assim, não, vou-me embora. A oferta do Marítimo era bom. E no mesmo dia, suponhamos que amanhã, a apresentação do Porto, eu mesmo dia que o Marítimo ia se apresentar, apanhei o avião e fui para a Madeira. Fui-me apresentar lá, depois assinei tudo, recebi o que tinha a receber e mandaram-me voltar para o Porto para assinar a desvinculação. Quando cheguei, quase que me batiam. Eu, com a pressa de sair, assinei, peguei e pedi umas chuteiras. Na altura, o Porto tinha muitas chuteiras. A Copa Mundial era top, de gama, na altura. Fui pedir 3 pares para levar, não sei o que. Começaram a barafustar comigo. Eu, pai, fiquem com ela, que eu posso comprar agora 20 pares dessas chuteiras. E fui embora. Foi assim. Saiu um bocadinho mal, mas pronto. Sim, mas tinha que ser. Tinha que ser. E pronto, a relação com as pessoas, Claro, até hoje, pronto. Eu procuro sempre uma porta aberta do que claro que sim, fechar. claro que sim. Ó Bobó, antes de sairmos da parte do Porto, o Bobó faz 8 jogos, 2 golos com o Sr. Pedroto, golos históricos. Penafiel, não é? Penafiel, É em Penafiel, não é? E Espinho. Espinho. Os dois fora. Sim, os dois fora. Como suplente, os dois? Os dois como suplente. E o que é que o Pedroto dizia? É para marcar golo ou era? Não, o Pedroto era... ele brincava muito comigo. Eu ia para o banco, não é que nos treinos eu treinava muito bem e fui sempre uma pessoa que no treino é como se fosse no jogo, quero ganhar e se não ganho fico triste, né? O Pedroto, naquele jogo, quem ele foi tirar o Gomes e eu nunca joguei a ponta de lança, e ele chama-me no banco e disse, Bobó, primeiro estava no banco e ele, Bobó, aquece. E eu olhei assim, eu nem quis acreditar, porque antes do jogo tivemos o estágio ali no Hotel Batalha, e ele a brincar sempre comigo, 2 bifes para o Bobó. E eu comi aqueles 2 bifes, pá, e sentia o estômago cheio, não pensava que ia jogar, e ele depois, Bobó, aquece. Eu sou Pedroto e ele, então há um outro Bobó aí, anda, aquece. E eu nunca mais me safava do aquecimento. Saía do aquecimento, comecei a aquecer, nunca mais. Então, eu sempre a aquecer. Anda cá. Cheguei e ele,
pá, vai sair o Gomes. Gomes? Vai sair o Gomes, vai jogar tu a ponta de lança. Era a primeira vez? Era a primeira vez. Nem nos treinos punha a ponta de lança. E ele, para mim, eu não te quero lá com aqueles maritangas. Até hoje, aqueles maritangas. Fintar, não sei o quê. Não. Tira do adversário e cacete. Foi tira do adversário e cacete. A primeira bola que eu recebo, ainda lembro, recebo a bola e toco para o vermelhinho. E ele tinha-me dado também instruções. Tu não saias da zona da área. Se tivermos aqui a atacar, não te quero fora da área. Vai sempre na zona da área, na entrada da área. E logo que eu toquei no vermelhinho, toquei e saí disparado para a entrada da área. E o vermelhinho cruzou e eu, como estava a chuscar, deixei-me cair, deslizei com o calcanhar quase, empurrei a bola, fiz o golo. Lá para dentro. Lembro-me, nessa altura, começaram a fazer estatísticas do jogo. E era o professor Zé Neto, que fazia pelo Porto. Sim. E fez aquela estatística toda e depois falava dos jogadores, né? E ele, Bobó, 100%. Eu fiquei assim, 100%. Eu comecei a levar mais a sério ainda. 100%. Então, a próxima tem que ser igual. Não pode ser menos que... tive a infelicidade de ele nunca mais. É a última vez que ele sentou-se no banco. Exatamente. Nunca mais. Eu há pouco dizia que o golo foi histórico porque foi o último jogo do Sr. Pedroto no banco de suplentes do Futebol Clube Porto. A última vez que ele sentou-se no banco. E depois ainda tivemos um jogo do campeonato das competições europeias em que ele, no intervalo do jogo, ele já doente, ninguém esperava que ele aparecesse lá no estádio, e ele apareceu no intervalo. Acho que estava o pessoal a discutir do prémio do jogo, não sei o quê, ainda não sei o quê. E ele chega e disse, pá, ganha um jogo com o prémio, já não me lembro, 300 mil ou uma coisa assim, 300 contos, o quê? E o pessoal, e entramos lá, foi contra Dinamo de Zagreb. Eu não joguei, mas estava lá. O Magalhães enrolou com o defesa esquerdo lá dos gajos, cruzava e o Gomes só se timba cabeça. O Pedroto foi dos treinadores que mais pouco tempo, mas eu digo que tenho azar, eu e o Quinito. Quinito, sim. Quinito, que era o menino do ouro dele. Era. Gostava dele, o Pedroto? Gostava muito dele. O Quinito chegava a discutir com o Moraes e o pessoal assim, vai ser multado, vai não sei o que, nada. Eu te cobria, sempre. O Quinito era um miúdo que dá furada. Se o deixassem, se o Pedroto vivesse mais tempo, era craque. Porque o Quinito, batalhar para a posse da bola, ele não fazia muita coisa, mas tecnicamente lembro-me que era... e a bola nos pés do Quinito era uma maravilha. Eu gostava de jogar muito com ele no meio campo. Raras vezes perdia um passe. Era isso. Muito bem. Rui, estás o Quinito melhor do que isto é impossível. Sim. Não tinha noção da... Já tinha visto o Quinito em equipas principais. O Abílio também o elogiou bastante. Verdade, já são 2 seguidos, é verdade. E o Bobó falou desse... só voltando atrás, esse campeonato de júniores, a sua equipa quem era? Havia alguém conhecido para além do Bobó que jogou na equipa principal? Sim. Quem é que era? Havia o Bandeirinha. O Vitor Novo. Vitor Novo. Havia esse era mais... Ok.
o Bandeirinha, o Vitor Novo. O José Mota, o treinador, fazia parte dessa equipa? Aí, pois é. Não, acho que... José Mota. Aqui aparece no nosso plantel, não sei se... Sim. O Mota. Sim. É muito O Semedo, Sim. Não, o Semedo é mais novo. Mais novo. É mais novo. lindo. São os nomes mais familiares que me aparecem Sim, aqui. sim. O Semedo é mais novo. Um ano mais novo. Que engraçado. É como... O João Pinto é de um ano mais velho. Mais velho, exatamente. O E grande o João Pinto. Magalhães também. Muito bem. Ó Bobó, a verdade é que nesse ano de 83-84 o Porto até vai à final da Taça das Taças. Brasileira. Já Sim. com o António Moraes. Sim. Sentia-se que era um clube que estava a crescer muito em Sim. Portugal e na Europa. Já sentia isso? Sentia-se por várias razões. No momento já o Porto já até porque isso conta até nos equipamentos. Uhum. O Porto abundava em equipamento já naquela época. Já me lembro quando veio o Hermann Stessel, veio com a Puma, austríaco, veio com a Puma e tinha Pumas, equipamentos Puma já sem pronto, os nossos campos a gente já sabe da minha época e os de agora parece uma mesa de bilhar, né? Só não joga quem não sabe. Naquela época o Porto cuidava-se também mais do coisa, mas mesmo assim era já dos melhores. Os relevados melhores tratados eram do Porto, por exemplo, e eu tive depois a felicidade de jogar de um dos melhores relevados na altura do país, que era o Varzim. Tinha um relevado também que era tipo agora. O Guimarães já não. O Guimarães é pior. tipo um pântano. Até na altura diziam que passava um rio subterrâneo lá, não sei o quê, porque estava sempre ensopado. Ensopado, sim. O Porto tinha campo de treinos e tinha o estádio. Sim. Onde nós jogávamos no campo de treinos. Só a fase final do Campeonato de Júnior é que jogávamos no estádio. Bom. Aquilo também é para nós. Claro. É coisa de se matar, temos que ganhar, não sei o quê. Claro. E com público, e com muito público. Com muito público. Não é só jogar na relva, também ter o apoio. Sim, Claro, com muito público. É ótimo. Nós tivemos no Porto, como disse, fomos campeões sem derrota. Empatamos com uma equipa que se chamava Abambres. E isto também porque fomos caços, três elementos, um dos quais era eu. Fomos ver filmes que davam, filmes de karaté que davam na Águia de Ouro. Águia de Ouro, ao lado do Batalha, sim. Depois fugimos do centro de estágio e foram para o cinema à meia-noite. Aquilo acaba 1h, começa às 11 e tal e acaba 1h e tal. E fomos caços. Foram os três apanhados no cinema. E o Feliciano no banco. E pronto. acabamos por empatar esse jogo. Nós sempre com esperanças de que a qualquer altura podemos ser chamados, não sei o quê. Não, o Feliciano era rigoroso e encostou-nos e encostou. E depois, só no jogo a seguir, é que começamos a entrar e aos poucos. Disciplina. O Porto já é, mas voltando atrás, o Porto naquela altura já, bom, não é nesta agora, muita diferença com os de agora, porque havia respeito no balneário, mais velhos, aquelas coisas todas, chegar e cumprimentar. Eu jogava com o Gomes, é que não queria. Sr. Fernando, Gomes, caramba, Fernando, Sr. Fernando, senhor o quê? O senhor está lá no céu. Agora havia outros que
Se não falasses isso, eles olhavam-te de uma forma diferente e já sabias. Que às vezes só naquelas brincadeiras, caldinho, toma lá, pá, e procuravam-te chatear. Sim, sim, sim. Qual é que era o mais chatinho, ou os mais chatinhos dessas coisas? O Gomes era bom, não é? Era porreiro. E o O oposto? Frasquinho também era. O mais porreiro de todos, para mim, é o Frasquinho. Fresquinho. Frasquinho, Gente boa. gente boa. E às vezes os mais novos quisessem sair fora das coisas, ele chamava a atenção, mas com jeito. carinho, com jeito. O Frasquinho era puro. O Pacheco foi, nessa altura, é que o Pacheco veio de Aliados de Lourdes, veio fazer treinos com o Facido Peroso e depois ficou lá e foi dos melhores. E ainda hoje é dos melhores amigos que eu tive no futebol. Espetáculo. Mas quando jogo contra ele, até ele chega às vezes, Bobó, a família, e da família falamos no fim, não gosto. Dava-lhe porra. E no fim, o Pacheco olhava para mim, ai, não sei o que, vai tu. Mas é dos amigos que eu tive. O outro é o Vitor Nova, que fomos colegas. O Bandeirinha, dá-nos muito bem. São indivíduos que jogamos e ficou um laço. O outro é o Caetano. O avançado? Boa Vista. O defesa esquerda. Esquerda. O Caetano até hoje e o Caetano é dos que dentro do campo brincava comigo e eu brincava com ele dentro do campo a jogar, porque ele não se cala, fala, não sei o quê. Uma vez no Estado da Luz, um jogo em que ganhamos ao Benfica 1-0, depois o Ricky fez o gol. Passamos, o Benfica massacrou-nos, não saíamos da área e o Caetano puxava o calção de um lado do outro. Bó! Eu, quê? Pá, eles parecem índios, pá, não saímos da área. Com o jogo a decorrer, eu ria-me com aquilo e aquilo pá, para mim motivava-me a andar ainda mais. Claro. Já foi nosso convidado, o Caetano. É uma pessoa divertida, de facto. Não é? É verdade. Também. E já agora o Ricky também era ou não? O Ricky era um padre. Padre? nós dizíamos padre porque ninguém... Às vezes no calor do jogo chamava um palavrão assim... É menino, não sei o quê. Padreco. Mas é... E pronto. O Ricky era... Mas é boa gente. Boa gente. E muitos golos. Muitos golos e boa pessoa. O balneário lavava todos nós quase. Ele levava shampoo. Dizia, chegava lá, um pedia, outro pedia, não sei o quê. E ele, shampoo do povo, podem usar. Todo mundo estava à espera do shampoo do Ricky. Ele, shampoo do povo, Ricky. Já vamos falar mais de Boa Vista, porque é uma fase muito importante da sua carreira. Rui, mas há aqui eu já me recordo muito bem disto, a taça com o Estrela da Amadora em 1990, não é? É verdade, pois é, sim. E com o Caetano também, não é? Com o Caetano. Pois. E o Barney. Sim. E o Mel na baliza, que era um quarentão, não é? O Mel na baliza e o Paulo Bento. Paulo Bento, é verdade. Marlon. Como é que se ganha essa taça? O Bobó foi expulso no fim do jogo. 3 minutos para terminar o jogo. Porquê? O que é que fez? Porque o Pitico fomos disputar uma bola e ele eu entrei duro e ele sacudiu a mão e pegou-me na cara. Eu não gostei, perdi o coisa. Peguei-lhe no pescoço e empurrei o árbitro, está a ver?
Isso foi final ou finalíssimo? Finalíssimo. Finalíssimo. Ah, já Estava 2-0 Estava já. 2-0, está bem, Estava. está bem. Ok, tranquilo. Pitico. Como é que foi a festa dessa taça? E a festa da taça foi a assinatura para vir para Boa Vista. Foi ali no festejo da taça com Foi. o Major deu-me a mão e eu dei-lhe a mão e ele, apertei-lhe a mão e ele não largava. Eu puxava e ele puxava, eu puxava e ele puxava. Ainda no Jamor? No Jamor. Queres ir para o Boa Vista? Eu estou Major, ainda tenho 1 ano de contrato com o Estrela. Ele só quero saber da tua parte. Queres vir para o Boa Vista? Sou Major, se pagarem bem eu vou. Eu gosto do Porto, da cidade do Porto. Uhum. Vou. E ele, pronto, estamos falados. E nisso, olha assim e vê esses caixas de coisas, de cigarro no chão, tudo Espalmado. espalmado. Ele baixou e pegou e disse: "Da cá, mas queres ir para o Boa Vista?" Quero. Eu disse: "Se pagarem bem, epá, vais agora de férias, não vais?" E eu vou. Precisas de dinheiro? Eu, claro, preciso. Quanto? Eu chutei assim, sem pensar muito. Sem pensar muito. A pensar que ele ia me dizer. Nunca pensei que ele pegou numa coisa. E ele escreveu, não sei o quê. Leva isto para o Bessa. Pergunta quem é o Carlos, que é Da contabilidade? da contabilidade. Quem é o Carlos? Eles vão te dizer quem é e ele vai te dar esse dinheiro. Incrível. Peguei aquilo com festejo, não sei o quê, com suor, aquilo está um bocadinho. Mas pronto, guardei. Depois do festejo, cheguei a casa e disse à minha mulher: Olha, amanhã vamos ao Porto. Era uma segunda-feira, vamos ao Porto. Mesmo quando estava no Estrela, eu vinha sempre ao Porto. Ok. E então viemos, vamos ao Bessa, cheguei ao Bessa, apresentei o Carlos aquela coisa, e ele deu: sou Major, é sempre, não sei o quê. Mas foi lá e tirou o dinheiro, deu-me o dinheiro. Fui sem, mas eu disse ao Major lá: isso não vai me comprometer. Eu não, vai passar as férias, e deu-me isso. E depois o Major para mim foi dos melhores presentes que eu tive, porque cumpriu 100% comigo, tudo combinado, mesmo as coisas que não escrevemos, falamos, e ele cumpriu. E por isso também, sempre, mesmo nos manifestos que a gente tem, às vezes no balneário, de aumento do prémio, e na altura começou-se a pagar imposto sobre dinheiros que pagavam, não sei o quê. E eu chegava lá, no segundo ano no Boa Vista, eu fui logo um dos capitães, porque eu ia discutir qualquer coisa de prémios com ele, né? Pedir prémio, aumento do prémio. Ele aceitava sempre e os colegas ficavam contentes com isso. E, Claro. Vai lá tu. Obrigado. Eu ia. Tinha moral junto do Major. Eu ia, fiquei sempre com aquilo também. Eu quando me apertava o braço, eu ficava com o braço dele. Ele puxava, enquanto estivermos a discutir daquilo que eu queria, não largava a mão. E ele depois aceitava, eu largava a mão. E ele quase foi sempre a única equipa que o Major nunca nos aumentou o prémio é nos jogos contra o Sporting. E pronto, até que creio que o Major é Sporting. O Major tem Carinho pelo. tem carinho pelo Sporting, não sei o quê. Agora contra o Porto, contra o Benfica, ele aumenta o prémio. E E na Europa também? na Europa também.
Qual foi o maior bónus que recebeu do Major? Lembra-se? Na altura houve a altura que ganhamos 200 e tal, 300 e tal contos Para ganhar um jogo. para ganhar. E 300 contos era o quê? Qual é que era o vosso ordenado, por exemplo? Na altura. Eu não procurava saber dos outros, mas eu quando vim para o Boa Vista, eu já ganhava bem no Estrela. Ok. Porque o Estrela também foi ir ao Estrela foi o susto que eu passei no Funchal, na aterragem dos aviões, não sei o quê. Vim passar a férias de Natal cá no Porto e quando voltei tivemos 2 tentativas Da aterragem. madeira de aterragem, E nada. não sortiu. Fomos para Porto Santo, não sortiu. E fomos parar às Canárias. Depois de 2 horas nas Canárias, voltamos para o Funchal. E aí disse à minha mulher, depois, para o ano... Não dá. E para sair, tu vais num voo e eu com as crianças e eu vou no outro. Não dá, porque comecei a pensar muita coisa. Sim. E disse que ia sair de lá. E quando falei ao Carlos Pereira que queria ir embora, não queria, mas depois tiveram que ceder. Claro. E curiosamente nesse espaço-tempo o Alves, que foi meu primeiro treinador no Estrela, foi o único também no Estrela, o Alves convidou-me porque ele ia treinar o Leixões. Uhum. E eu disse, não, dei a palavra ao Estrela, deixa-me primeiro terminar a conversação com o Estrela. E de repente ouvi que o Alves já não ficava lá e veio para o Estrela. Pois. Eu, caramba, Perfeito. perfeito. Bom, começou a época, éramos muitos médios, porque o Alves é que fixou-me como um médio defensivo, era um médio ofensivo. O Alves chamou-me e disse, olha, vovó, taticamente tu cumpres bem. Tu vais nesse jogo tenho muitos médios ofensivos, tu vais jogar a médio defensivo e vamos ver contra o Nacional da Madeira. E calhou, joguei muito bem e marquei um golo de livre. Então o Alves, a partida acabou o jogo e não penses mais jogar noutra posição, é ali que tu vais jogar e é ali. E depois, pronto, joguei A carreira toda. a carreira toda nessa posição. Quando com o Zé Maria Pedroso ele ia ser avançado ou médio ofensivo ou continuar como médio ofensivo. Sim. Mas por 2 vezes, uma vez por ele no Penafiel, avançado, fiz o golo. Depois o Moraes em Espinho, avançado, fiz o golo. Fiquei, mas eu queria era jogar, seja em que posição for, queria jogar. E como o Manezé também já joguei, como o Manezé joguei a defesa direito, joguei a defesa central no jogo contra o em Itália, pá. Lázio, não. Turino? Não. Parma? Não. Lázio, Lázio, Parma. Turino. Não. Turino. Esse Inter. Não, que equipa de azul, todos azul. Nápoles. Nápoles. Ok. Contra Nápoles, as coisas estavam difíceis dele. Saí do médio, tirou o Paulo Sousa, vai jogar a lateral direito. Eu joguei a lateral direito. De repente, as coisas tinham aquele italiano de Nápoles. De Nápoles, sim. Estava a complicar a vida lá e ele mudou jogou a ponta-lança e o Manezé vai jogar a central. Central. Eu ainda fingir que não tinha ouvido a ver se ele. Eu a central. E fogo. Bom, encaixava em qualquer lado. Encaixava. E joguei.
Rui, o Bobó está a falar do Nápoles, mas este Boa Vista dos anos 90, Claro. na minha cabeça também é mítico por causa dessas noites mágicas da Europa. Inter, Turino, Parma, Lazio. Qual é que foi a sua melhor noite europeia, Bobó? Tem assim alguma recordação especial de algum jogo desses? Eu jogava quase sempre da mesma forma, mas contra o Lazio tive muito bem lá e também cá tive inclusive dei um passe do golo cá. Contra Parma tive bem, só que perdemos a eliminatória. Sim. Mas também lá está, chegou uma altura, fui marcar aquele colombiano, A Asprilla, foi? Asprilla. É. Chegou uma altura, marquei a Asprilla, mas a Asprilla tudo saiu-me bem e ele foi substituído logo. E assim, aí que sufoco. Porque ele, depois de marcar, aí umas 20, 30 minutos, não fez mesmo nada, e tiveram que o tirar do campo. Também contra Falta o Inter. Turino foi pela primeira vez que me senti desorientado no campo. Contra o Turino. Quando num cruzamento o Marlon salta para cabecear, levou um soco na cabeça do Marchegiani, caiu e eu estava perto dele, não via os olhos, só a parte branca assim a mexer. Do Marlon Brandão. Do Marlon Brandão. E eu corri logo para o banco. E disse: o Marlon morreu. Fiquei. É uma coisa que. Em choque, sim. Fiquei em choque. Eu recordo muito bem desse lance. Recordo perfeitamente. O Mano dizia: volta. E eu não posso, não consigo, não sei o quê. Fui substituído logo a seguir. Porque. Fiquei impressionado mesmo. Fiquei mesmo. Eu pensei assim: o Marlon sair dessa situação vai morrer. E fiquei. Aliás, viemos depois de lá para cá e ele só no avião sozinho. Deitaram mesmo. Claro. O Marlon. E foi uma coisa que nunca tinha sido. Nunca pensei que uma pessoa passasse por aquilo. Por aquilo. Incrível. Contra o Inter, não joguei os 2 jogos. Porque estava lesionado. Estava tocado, mas queria jogar. Claro. Sobretudo quando chegámos a San Siro, eu nunca tinha visto um estádio tão barulhento como aquele. Eu queria jogar e o Manel. Mas não deixou. Não deixou. O Major sentiu isso, porque o Major lá fomos aqueles treinos de adaptação ao relevado e o Major perguntou-me a jogar e eu não, porque estou tocado, não sei o quê. E no dia do jogo estávamos na palestra e o Major pergunta-me, eu digo outra vez, eu queria jogar, mas quem manda é o Mister, não sei o quê. O Mister ouviu, mas não foi escondido nem nada. E o Mister começou a descascar em mim. Pois quem manda sou eu mesmo, não sei o quê. Mas eu queria jogar aquele jogo em que eliminamos o... Sim, o Inter, é verdade. Sim. É um dos grandes feitos europeus do Boa Vista. Com Mataus, com André Brema, com o Klinsmann. Sim. É um Inter espetacular. Gozava com o Samuel. Samuel, dá 2 metros, tu nem 1,50 m tens, vais marcá-lo. O grande Samuel, sim. O que é feito o Samuel?
E ele tá em Londres, Vive em Inglaterra? vive em Inglaterra. Lembras-te de Samuel também? Falamos sempre. Claro. Eu falo com quase todos os colegas daquela época. Quase todos eles. O Ricky fala comigo sempre também. Está no Brasil, não é? Neste Ou já não? momento está na Nigéria, neste tá. momento. Ok. Ele esteve muitos anos no Brasil, o Ricky. Mas ele mantém lá a família. Vitória da Bahia, não é? Que ele era muito ligado ao clube. Era. Isso. Ele teve como candidato a presidente do Vitória Bahia há bem pouco tempo. Ok, não sabia. E até o Zico ajudou também na campanha. É sério? Sério? Olha que giro. Passou ao lado aqui de Sim. Portugal. Claramente. Entre a taça de 90 pelo Estrela e a de 92 pelo Boa Vista, contra o Porto, há alguma que tem sido mais especial? Quer dizer, a do Estrela foi, porque no final do jogo o Major não deixou fugir. Sim, o Estrela, sem dúvida, foi, porque o Estrela também era uma equipa em que, digamos assim, éramos todos. Olha, os meus sucessos no futebol derivaram-se mais do ambiente que se criava nos balneários. E isso fazia com que todos corriam por um e um por todos. E isso foi determinante na minha carreira, porque eu tive balneários e balneários. Digamos, se for falar agora balneários dos clubes por onde passei, há clubes que me marcaram muito. No Estrela Estrela era todo mundo a brincar com todo mundo. É só palhaçada no balneário, não sei o quê. Mas quando era para corríamos nem coisa. E no Boa Vista chegou a ser assim. E houve, inclusive, jogadores que vieram depois no Boa Vista e que estavam habituados às outras coisas que lá não deixamos que o balneário tivesse altos e baixos. Sim. Mantivemos sempre aquela bitola e jogadores novos como o Nuno Gomes, os João Pintos, e que eram miúdos e que Apareceram todos consigo, não é? Apareceram na sua altura. Sim, e às vezes estavam habituados a outras coisas, como no Boa Vista tínhamos, mas aquilo era saudável, brincávamos com aquilo, e era saudável. E chegou um miúdo que era Joel, que queria contrariar tudo e todos. Recordo muito bem. Avançado. Diziam muito bem, depois acabou por não ter uma carreira. Mas queria contrariar tudo e todos. Queria competir fora do normal, com os mais velhos, por exemplo. Não respeitava, não sei o quê. E ele podia ser, quanto a mim, ele podia ser um bom jogador. Mas o comportamento dele fechou as portas no Boa Vista. Contrariamente, o Nuno Gomes, o Bambo, o João Pinto e outros miúdos foram aparecendo lá, o Pedro Emanuel, o Litos, são miúdos que subiram e encaixaram bem, não é? Encaixaram bem, porque nós também lá até havia lado esquerdo eram os novatos para tomar banho no balneário. Lado direito é só, dizíamos, cobras para ali e minhocas para o outro lado. E o Joel ia e contrariava tudo. Ia para o outro lado. Para as cobras. Ia para as cobras. Também é só cobra, que é isso? Não sei o que. És cobra? Então vai lá. E levava muita porrada nos treinos, ninguém o perdoava. Mas pronto. Há épocas e épocas. Hoje em dia é diferente, né? Vê-se. E também, mesmo a evolução, os telemóveis, essas coisas. Nós íamos da caminhoneta daqui para Lisboa, por exemplo, se dormisses ali na caminhoneta, eram capazes de te desfiar todo a sapatilha ou amarrar a sapatilha. E ninguém podia facilitar, senão... Ninguém podia facilitar. Havia essas palhaçadas que, ao fim e ao cabo, unia mais do pessoal. Sim.
comia, mas pessoal, quando era sério, era sério. Eu andava muitas vezes e eu nos treinos ando como se fosse no jogo. Porque eu pensava assim, isto é uma equipa. Eu posso me arrebentar, mas a equipa tem que ganhar. Porque se não corro eu, corro o outro. E isso eu sei que muitos até assim a brincar, né? Havia colegas que têm confiança comigo, né? Preto, corre, caralho! Eu, desculpem lá, mas eu corria, Claro. mas corria convencido que, e essa brincadeira do Caetano, por exemplo. Tano, ei, bó, caraças, pá, eles parecem índios. Mas eu dizia assim, sentia que estava bem fisicamente, né? Fiquem quietos que eu vou resolver isso. E eu estava ali, acolá e não sei o quê, e sabia que estava a fazer, mesmo nos treinos, fazia isso, mas pensando já no jogo, que no jogo, se for preciso correr mais, eu corro mais. E às vezes sai uma bola e digo, fica lá, e eu saio, porque sinto-me bem e sinto também aquela amizade. Não quero que o meu colega caia pronto, em desgraça, caramba. Eu posso cobrir, então saio e aquilo, espírito da equipa era aquilo, e o balneário era aquilo. Havia indivíduos também mesmo no balneário que não gostavam de brincar com brincadeiras que eles não aceitavam e queriam brincar isso com outras pessoas. São os más da fita que muitas vezes no balneário, às vezes é duro, mas ou entram na fila ou então ficam Claro no que sim, lado. claro que sim.